que a gente vai usar aqui o Mike gosta de agilidade e tal, né? Então a gente vai usar abacaxi. Vou pôr 2 colheres de suco de limão. Nossa, a Palmeirinha tá Viu? bem hoje, tá inspirada. Couve, folha, açafrão. Aí esse açafrão aqui pode pôr em pó, é que o em pó não vai dar tanto sabor, porque esse aqui é a raiz mesmo, né? Original, né? Gengibre. Galera, aproveitando enquanto a ela tá fazendo a enumeração dos ingredientes, e mel, né? Mel e eu vou usar água de coco. Qual que é a contribuição, observação ou qualquer tipo de adendo que vocês têm a fazer em relação a esses ingredientes? Vocês que serão profissionais ou... aqui, perdão, tô me perdendo aqui nas câmeras. Vocês que serão profissionais nutricionistas, qual que é o enriquecimento que se tem numa receita como essa? A combinação, o que isso poderia trazer de benefício ou algum, né, elemento clínico importante dentro desse contexto nutricional? A couve, o abacaxi, o limão, o mel, E o que gengibre. vai puxar mais sabor e o que vai puxar mais funcional aí, né? Função nutricional, né? Aí ela vai falar sobre a função nutricional, bastante antioxidante, certo? Que o antioxidante ele é o responsável por controlar as espécies ativas de oxigênio. Então, nesse caso, temos bastante antioxidantes. Isso ajuda desde a própria microbiota a contemplar um melhor perfil e uma melhor resposta dessa microbiota em relação a perfil de bactérias comensais e bactérias benéficas, reduzindo então a proporção de bactérias patogênicas. Temos então fibras, perfeito? E além disso, o próprio gengibre, ele apresenta propriedades importantes em relação até para pacientes grávidas e gestantes, uma redução do efeito emético, que é o efeito de enjoo, náusea. Então, para algumas circunstâncias, por exemplo, numa pré-prova ou numa pós ou durante prova, num paciente atleta, a gente teria o gengibre como uma propriedade para reduzir a náusea e o enjoo. Juntamente com a combinação de cítricos, temos vitamina C. E, associado a isso, a gente tem a couve, que também vai ter uma propriedade importante, antioxidante, reduzindo assim o estresse oxidativo, propiciando uma melhora no quadro cardiovascular. O que a gente tem mais de problema hoje na saúde populacional? Mortes por eventos cardiovasculares. Quantas pessoas não têm, né, o processo de enrijecimento arterial e formação de placa de ateroma? Diversas. E como a gente colocou aqui, ó, fibras vai ter um papel importante na modulação do índice glicêmico. Por isso não vamos coar. Exatamente, vamos preservar as fibras. Exato. Abacaxi, o que vai ajudar? Processo digestivo, tem a bromelina. Isso aumenta a propriedade. Galera, participa aí, tá? Aumenta a propriedade, né, com relação ao auxílio da digestão de proteínas. Para aqueles indivíduos que comem muito mais proteína na dieta, tendo então esse suporte do abacaxi, eu tenho um aumento da capacidade de digestão proteica. Pacientes, por exemplo, com dispepsia, que são pacientes gástricos, exemplo, idosos, pacientes pós-cirúrgicos, essencialmente bariátrico, pode ter algum benefício com relação à complementação de agentes enzimáticos provenientes nesses alimentos. É isso aí. Vamos bater aqui um pouquinho mais, aí. você já volta. Senão não vai bater. É isso aí. 1 minuto, tá, pessoal? Diabético, a galera tá colocando lá, mas... Sim, sim com ressalva, já vou discutir isso. Qual que é a ressalva para diabéticos? A única ressalva aqui, essencialmente, é o mel. Então, é possível fazer a preparação, sem o mel, o que seria uma ótima pedida de suco natural para que ajudasse na estabilização do índice glicêmico. O mel aqui, ele vai ter propriedades importantes, fenólicas, né, de antioxidante, o que acaba sendo interessante para a agregação do sabor e também para efeitos antioxidantes, certo? Só que, gente, quando a gente utiliza o termo antioxidante, parece genérico, né? Só que esses alimentos em questão, assim como outros, que possuem essa riqueza, né, de compostos bioativos, eles são importantíssimos dentro de um cenário macro. Embora o efeito agudo ele não seja tão proeminente, o efeito crônico é o que se faz justamente
o aspecto cardioprotetor e também protetor para outras condições que envolvem doenças crônicas, por exemplo, câncer. Parte do que caracteriza, né, o processo de desenvolvimento de uma célula cancerígena é a mutagênese dessa célula, por meio de um excedente de processos pró-oxidantes. Então não é uma coisa trivial. Porém, isso acaba sendo descredibilizado porque as pessoas não veem o resultado em curto prazo. Só que imagine que os compostos funcionais dos alimentos são a poupança. Você vai guardando e isso vai te resguardando para a aposentadoria. Caso não tenha esse resguardo ou essa poupança, automaticamente quando precisar de uma situação de emergência, você não tem esses caras auxiliando para que não haja um desenvolvimento de uma doença clinicamente relevante. Então, esse ponto é importante ressaltar com os nossos pacientes. É a poupança da saúde, que se dá pelo consumo diário dos nossos compostos bioativos, tá? Dá para trocar por adoçante. O abacaxi vai contribuir para uma melhoria também da saborização, deixando mais doce, mas dá para utilizar um adoçante como substituto. E tá bem doce o abacaxi. Tá? Tá. Porque aqui foram 2 pedaços do abacaxi, né? 2 fatias. E o restante do abacaxi foi matado aqui no estúdio, viu, pela galera, né? Porque tava bom demais, né? Nesse calor ainda. Tava doce, tava especial esse abacaxi. E além disso, né, se congelar o abacaxi, então dá uma cristalizada no açúcar, o que deixa ainda mais saboroso. O que acontece, né, quando a gente coa o produto? Obviamente que melhora, né, a solubilidade, então fica mais fácil de tomar, então ele fica mais líquido, né, não fica com todas essas características que tem no abacaxi, no que sobra da polpa ou na própria couve, só que aqui você perde bastante em fibras. E claro que também você carrega um pouco de compostos bioativos que estão atrelados a esse bagaço que é perdido. Caso o paciente não venha aderir o consumo desse suco com bagaço, então coar não tem nenhum problema, tá? Mesmo que você tenha uma perda, mas é melhor ele consumindo isso, né, na forma de suco do que não consumindo nada. E é bem comum, tá, gente? Os pacientes terem dificuldade de consumir esses alimentos na sua forma sólida. Então, a preparação líquida, ela facilita para que a gente consiga incrementar estrategicamente alimentos com os quais tem benefícios, porém, é mais difícil do paciente aderir isso durante o seu consumo, né, diário na sua dieta. Lembra quando a gente falou de nutrição comportamental? Temos que proporcionar meios que favoreçam o paciente seguir essa dieta. E às vezes esses meios não são os ideais, mas são os mais adequados ou os reais para aquilo que ele consegue fazer dentro do contexto de intervenção dietética.